primeira pergunta, então, gostávamos que falássemos um bocadinho da história da marca, como é que surgiu e quando? Ora bem, a marca surge em 2005, precisamente para responder a uma necessidade eh, que aconteceu na nossa casa, não é? Neste caso, o avô da minha mulher, que de repente ele começou a ter problemas, portanto começou a ficar bastante dependente. E na altura, pronto, procurámos por profissionais que pudessem fazer o apoio domiciliário para tratar da higiene dele, fazer um pouco de companhia, etc. E constatámos que não havia respostas, não é? Portanto, não encontrávamos quem fizesse esse tipo de acompanhamento mais longo, mais completo. Tudo que existia era a nível apenas das IPSS, mas que era aquele toque de pós, portanto, entra, faz a higiene, sai porta fora, e não havia qualquer tipo de acompanhamento. E foi isto que acabou por despontar no início a ideia de criarmos nós uma resposta. Eu já estava a trabalhar na área social, a minha mulher é fisioterapeuta e, ok, fez-nos sentido então pensar numa solução. E pronto, e daí veio o engenho e a necessidade de criar uma resposta em termos do apoio domiciliário, que logo desde o princípio também pensámos que devia ser complementado com mais algumas valências, nomeadamente na área dos artigos, porque coisas tão simples como uma fralda, ninguém me sabia aconselhar o que era o ideal, o que é que poderia fazer sentido para o caso dele. E, portanto, logo desde o início arrancámos com um sistema multidisciplinar aliás, fomos pioneiros em termos no país a criar sistemas multidisciplinares em termos de serviço de apoio domiciliário, que depois, ao longo dos anos, temos vindo a desenvolver mais valências. Pois isso também introduzimos os serviços de saúde ultimamente, então, até a formação certificada pela DGERP. Portanto, digamos que isto passa-se em 20 anos, de uma coisinha simples, digamos assim, de resposta local, acabou depois por virar franchising. Depois temos passado na televisão, o nosso conceito passou na televisão, em alguns programas, tivemos na SIC, tivemos na RTP, tivemos na TVI, e houve pessoas que quiseram replicar o conceito, claro, quando querem replicar, a lógica é o franchise. Queria também questionar-lhe, há quanto tempo é que iniciou a expansão da sua marca e porque é que tomou a decisão de expandir a sua marca em regime de franchising? Em termos de timing, ora, nós vamos fazer 20 anos, a ideia do franchising tem 18, e por solicitação do mercado, portanto, que as pessoas entraram em contato connosco porque queriam fazer uma réplica daquilo que nós estávamos a fazer. Isto levou aproximadamente para aí 2 anos mais, até abrirmos a primeira unidade franchisada, que ainda está, que é do Algueirão e a Castelo Branco. Portanto, o modelo fazia sentido, porque sendo uma atividade de relação social, de relação de proximidade, a direção técnica tem todo o sentido que seja próxima das famílias que estamos a fazer o atendimento. E, portanto, não era viável ter uma unidade em Lisboa, neste caso do Algueirão, e eu, como diretor técnico, estar a ir e vir todos os dias ou todas as semanas para Lisboa e voltar para acompanhar a clientela. Isto por um lado, portanto, não é execuível. Por outro, em termos de legislação, a nossa atividade é licenciada pela Segurança Social. E, portanto, são respostas sociais privadas que têm que ter licenciamento, como os lares têm licenciamento privado, e o apoio domiciliário é a mesma coisa. Os licenciamentos são atribuídos em termos de distritais,
Ou seja, o Centro Distrital de Leiria atribuiu aqui a de Leiria, a de Lisboa, a de Algueirão, as do Porto, a de Matosinhos e a de Gaia. E, portanto, em termos jurídicos, também não é, embora exista quem esteja a fazê-lo, mas não é correto juridicamente e tecnicamente também acaba por ser um bocadinho defraudar os clientes, porque o diretor técnico, a diretora técnica tem que estar próximo das famílias para fazer as visitas de acompanhamento e de avaliação da implementação. Ainda dentro aqui da ideia do franchising, eu gostaria de lhe perguntar qual é a sua opinião sobre o franchising em Portugal. Infelizmente, em Portugal, a coisa não tem sido, ao longo dos anos, tirando as marcas internacionais, naturalmente, uma McDonald's é uma McDonald's. Ok, não vamos entrar por isso, vamos pensar em termos daquilo que são as marcas portuguesas. Temos bons conceitos, estou lembrado da Chave Arte, estou lembrado de mais algumas marcas que são nacionais e que fazem aquilo que se chama franchising. Franchising é know-how, é saber fazer. E é marca. Pronto. Infelizmente, encontramos muitas redes que não são franchising, mas que têm faz de compras. Ora, central de compra é um enquadramento. Franchising é outro enquadramento. Franchising é vender, saber fazer. E por isso é que existem os royalties, que é, ao fim e ao cabo, a propriedade intelectual, a patente, o registro da marca, portanto, o nome, e é essencialmente, tem que ser essencialmente, o ensinar a saber fazer. Metodologias, práticas, boas práticas, excelência, por aí fora. Portanto, em relação às marcas portuguesas, infelizmente, talvez também de falta de legislação, não está como deveria ser. Gostava também de lhe perguntar, quantas unidades é que vocês têm em Portugal e em que localizações? Neste momento, em Portugal, temos 6 unidades. Temos a norte, Matosinhos, Gaia, Santa Maria da Feira. Na zona centro, Leiria e Castelo Branco. E na zona da Grande Lisboa, o Algueirão e Oeiras. E quais são os principais apoios concedidos aos franchisados? Ora bom, além das inúmeras melhorias que temos feito ao longo dos anos, continuo a dizer, é metodologia, é saber fazer. Portanto, além de os manuais periodicamente serem revistos e atualizados, foram introduzidos todo um conjunto de checklists de autoavaliação do próprio franchisário ao desenvolvimento da sua atividade. Foram criados inúmeros fluxogramas e cronogramas e toda uma série de documentação de apoio à atividade do Serviço de Apoio Domiciliário. Portanto, ao longo dos anos tem-se muito tempo a atualizar a própria metodologia e neste momento, do ano passado introduzimos a formação certificada e neste momento estamos num processo de reformatação, digamos assim, para ir ao encontro da certificação de qualidade do maíz. Está-se a fazer esse tipo de trabalho neste momento. Um, ou seja, estamos a fazer a confrontação entre aquilo que nós temos implementado e até que ponto é que isto vai ao encontro daquilo que é as exigências de uma certificação de qualidade. Ok. Atualmente. Mas, de resto, tem sido sempre alterações, porque a Uhum. sociedade, sociologicamente, estamos diferentes. E, portanto, as necessidades de resposta, o tipo de resposta, o grau de proximidade, as ferramentas que utilizávamos, como é evidente, se nós pensarmos há 20 anos atrás, não trabalhávamos com o WhatsApp, não é? Não havia o WhatsApp. Imagino. Hoje em dia, tudo assenta em comunicações online. Portanto, todo este
tipo de adaptações têm sido feitas ao longo dos anos. Queria também lhe perguntar qual o valor do investimento inicial da marca, o direito de entrada, os royalties e a taxa de publicidade. Eu posso depois repetir quais são as coisas Não, que isso, disse. isso está, para começar, está disponível no site, Sim. porque as coisas são todas muito transparentes aliás, esse para mim é o conceito base também do franchising, é a Uhum. transparência. O investimento com as obras de adaptação que a própria legislação obriga, porque, como digo, nós somos licenciados pela Segurança Social, ainda na casa dos 35 mil euros mais IVA, os direitos de entrada são de 12 mil euros. Os royalties são de 3%, 1,5% para taxa de gestão e 0,5% para direitos de propriedade intelectual. A taxa de publicidade, nós não funcionamos por porcentagem, nós, em convenção, no início do ano, determinamos quanto é que cada unidade vai contribuir para a taxa de publicidade nesse ano, e este ano estamos com 80 euros por mês. E quais são as suas expectativas em relação ao crescimento da rede? Uh, eu constato um bocadinho que franchising, em termos globais, tem estado um pouco parado em Portugal. Não é só exclusivamente nesta área. Mas, ao contrário do que tenho feito nas outras vezes, em que cada vez que eu faço uma alteração, eu paro com a expansão para testar as alterações, Uhum. uh, como desta vez esta validação com isso não obriga a mudança de estrutura, mas apenas uma validação que os nossos procedimentos vão ao encontro daquilo que são as normas. Eu desta vez não vou parar. Estamos a pensar efetivamente este ano expandir. E temos aí uns contactos, pelo menos, para mais duas unidades em relação a este ano. Eu faço as implementações sempre de uma forma bastante moderada, porque o acompanhamento que tem que ser feito na implementação, o nosso lógico é um chave na mão, entregar tudo, obriga a bastante foco e dedicação. Estamos a falar de seres humanos, não é? Portanto, estamos a falar de uma atividade. Nós não vendemos hambúrgueres ou roupa. Nós vendemos sentimentos, vendemos relação de seres humanos. E, portanto, obriga a que toda a implementação, se eu quero manter os padrões de qualidade e de excelência que temos, e na concepção que eu tenho do apoio ao outro ser humano, obriga, efetivamente, a que cada implementação leve tempo somente na formação, na consciencialização do novo franchizado, na própria avaliação que eu tenho que fazer ao franchizado sobre o seu caráter, a sua maneira de ser e de estar na vida, se vai ao encontro dos princípios da minha e minhas avós, todos os princípios humanistas, não é? Focados na promoção da autonomia das pessoas na longevidade. Portanto, tem que ser um trabalho de bastante de dedicação, de tempo e de acompanhamento muito perto de cada nova unidade. Exato. Eu acho que já me deu algum tipo de resposta a esta pergunta, no entanto, eu vou fazê-la na mesma para caso queira mencionar algo mais específico, que é que ações estão planeadas para promover a sua marca. Nós, em termos, hoje em dia, estamos sempre a falar do mundo digital, não, Uhum. não há, não há fuga em relação a isso. Nós tínhamos terceirizado toda a comunicação, seja que fosse a comunicação de marca, que fosse a comunicação, portanto, fosse o marketing institucional, fosse o marketing de franchising. Uh, foi
uma opção que na altura me pareceu que fazia sentido, entregar isto a uma terceira empresa para gerir. Eh, Este ano mudamos essa estratégia, passamos a fazer internamente, e o que estamos a constatar é que, efetivamente, os resultados estão a ser bastante diferentes para melhor, talvez porque somos nós diretamente que estamos a comunicar aquilo que temos, e espero que, efetivamente, os resultados deste ano sejam francamente melhores. Efetivamente, assumimos nós essa responsabilidade e estamos a fazer um internamente com o nosso departamento de marketing, em vez de entregar a terceiro. Pronto, agora para terminar, gostaria de lhe perguntar, que perfil de franchisado é que vocês procuram? Eh, Vamos lá ver, tem sempre que ser alguém ligado à nossa área, pelo Uhum. menos em termos de concepção daquilo que é a vida e daquilo que é a longevidade e os problemas da longevidade. Eh, Isto em termos de caráter, digamos, personalidade da pessoa. Uhum. Pois, naturalmente, é evidente que tem que ser alguém que esteja, tem que ser licenciado na nossa área, e como somos licenciados pela Ação Social, a pessoa tem que ter curso superior na área da saúde, nas áreas sociais, tem que ter um espírito empreendedor, tem que ter alguma capacidade financeira, naturalmente, e essencialmente disponibilidade para trabalhar em grupo. A nossa rede funciona muito de interajuda entre as várias unidades, tanto na partilha da informação, até nas operações do dia a dia. Temos muito esse espírito de trabalho de grupo, e, portanto, tem que ter essa disponibilidade também de ter uma pessoa com vontade de trabalhar em equipe e trabalhar em grupo. Certo. Pronto, olha, da minha parte, está tudo. Já fiz todas as perguntas que tinha para fazer. Desejo-lhe muito sucesso e que corra tudo bem. E Tá, até uma próxima. Muito tá bom, até uma próxima. Obrigadíssimo. obrigada.